Proféticos da congregação com o nosso forte. Tem nem pastor Marcos. Nunca mais eu vou esquecer daquela escola, nunca mais. Para a glória de Deus, nós temos uma mensagem para hoje. Quando está chegando, eu vou descansar mais cedo hoje para chegar na ceia. Só que quando eu estou prestes a ir para a cama, para o quarto, eu disse a mensagem nessa não. Eu disse, meu Deus, e agora? E eu pensei, vou colocar alguém para pregar. Ele falou assim, não, é tudo mesmo. Eu falei, meu Senhor, mas já olha a hora, cansado. E ele nos deu uma mensagem, eu vou passar para os irmãos essa mensagem. Você tem sucinto, né? Porque o horário já estourou. Seria uma bênção, né? Graças a Deus é bênção. E o Senhor nos deu essa mensagem. Eu quero trazer essa mensagem de Deus para os irmãos. Eu creio que Deus vai falar ao meu e ao meu coração. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queria que você repetisse esse verso 21, por favor, em alto e bom som, no 3. 1, 2, 3. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Deus clemente, bondoso, misericordioso, compassivo, tardio de graça. Rogamos a Ti, fala conosco nesta manhã de uma forma poderosa, de uma forma concisa, para que possamos sair daqui sendo revestidos do Seu poder e da unção do Teu Espírito. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Podemos tomar assento. Glória a Deus. Estamos aqui na porta dos obreiros do ministro do altar. Quem está trabalhando, não sou único, está trabalhando, mas como uniforme do ministro, nenhum me perguntou nada, só não vieram, né? Então, de repente, fazer uma coisa, eu não sei. Irmãos, eu fiz questão de pedir a vocês que repetissem comigo esse verso 21, ou lesse em alto e bom som, porque foi desse texto que o Senhor Deus me deu um tema simples. O homem que feriu a pátria, mas foi absolvido no tribunal. O homem que feriu a pátria, mas foi absolvido no tribunal. Nós entendemos que a igreja de Coríntios era uma igreja fortalecida, uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Uma igreja como toda igreja tinha problemas, tinha algumas coisinhas para serem ajustadas. Então Deus usa o apóstolo Paulo para escrever para os irmãos que estão em Corinto. E Paulo vai trazer uma revelação da palavra de Deus acerca da reconciliação, acerca do ministério da reconciliação. Os irmãos sabem que Deus fez o homem para que o glorificasse, Deus fez o homem para que o servisse, mas o homem acabou falhando, o homem acabou rompendo, quebrando a aliança com Deus no Éden. E então, de lá para cá, de lá até Jesus, o homem ficou agora diante de uma situação meio complicada, onde, os irmãos sabem, o sacrifício era apresentado por cada indivíduo e anualmente por toda a nação de Israel.
onde um cordeiro ele era apresentado, era imolado, e através do sangue espargido daquele cordeiro, o pecado do povo era sanado. E durante muito tempo foi necessário o sacrifício de animais para que houvesse a cobertura, não a retirada, não a purificação completa do pecado, mas para que o pecado fosse coberto por meio do sangue. Mas Deus, desde o início, ele tinha um projeto de reconciliação, de trazer o homem novamente à comunhão para com ele, mesmo havendo pecado, como por um homem o pecado de todo mundo, também pelo homem o pecado deveria ser tirado do mundo. Então, alguém precisava morrer de forma definitiva para que houvesse a purificação e a remissão dos pecados, mas esse mesmo ressuscitando ao terceiro dia como aquele que é conquistador, varão conquistador, pois venceu a morte e venceu o inferno. A Bíblia diz que durante todo o tempo da lei, os homens apresentavam-se os seus sacrifícios diante do Senhor. Então, salvação é mediante as obras de algumas pessoas, mas a graça precisava ser estabelecida. E a graça para ser estabelecida, alguém deveria morrer. Mas como alguém deveria morrer para que redimisse o homem do pecado e da condenação? Essa pessoa que deveria vir para morrer deveria ser alguém justo, deveria ser alguém santo, deveria ser alguém que não tivesse nenhum tipo de mancha na sua reputação, no seu caráter, na sua essência. Então na terra Deus não encontrou ninguém. Todos os homens que Deus levantou na terra e fez com eles uma aliança, nós vamos ver que toda aliança ela foi quebrada, toda aliança ela foi impedida de alguma maneira. Então Deus preparou, criou um plano de salvação, onde o Deus que é Espírito se transformaria em um Deus carne, viria como homem, viria em carne, porque para morrer o Espírito não morre. Então precisava vir em corpo, precisava vir em carne, precisava vir em sangue. Então o plano era enviar o seu Filho amado para redimir o homem da condenação, do pecado e da morte. E por isso o plano foi elaborado. E desde o Gênesis até chegar a Malaquias, a promessa estava estabelecida. E Deus, ele deu alguns prelúdios para que o homem pudesse compreender como seria, ou quais os sinais daquele que seria o Cristo ou Deus encarnado, que viria morrer pela humanidade. Então nós vamos ver vários profetas ao longo da história profetizando acerca de Cristo. Nós vamos ver o profeta Isaías, o que mais profetizou acerca de Cristo, inclusive dando alguns nomes e dizendo também que ele viria de uma virgem. Nós vamos ver Jeremias também anunciando, Ezequiel também, alguns textos que anunciam, que falam de Cristo. Nós vamos ver Zacarias também falando acerca desse desejado das nações, como também Ageu faz entender, faz alusão à pessoa de Cristo. Então, cumprindo-se o período da lei, então passou-se 4 séculos, Deus então está pronto para exercer a sua obra vicária na cruz do Calvário. Então, está tudo pronto para receber o homem, aquele homem que seria considerado maldição. Então, Jesus Cristo nasceu, os irmãos conhecem a história. Jesus Cristo, então, aos 12 anos, está no templo. Depois de 12 anos, desaparece no cenário. Depois ele aparece novamente aos 30 anos, pregando a palavra. Mas antes de pregar a palavra, ele é batizado nas águas, é confirmado quem ele é. Então ele agora começa o seu ministério. E quando ele começa o seu ministério, ele começa a quebrar algumas regras, alguns dogmas, alguns paradigmas da religiosidade da sua época. Então, ele agora é um homem que vai ferir a sua pátria. Ele vai quebrar alguns protocolos, ele vai quebrar alguns dogmas. Para quê? Para estabelecer a graça e a salvação por meio da graça. Ele começa então no seu ministério, e no seu ministério ele faz aquilo que para os judeus não se podia fazer. Ele permitiu ser tocado por uma mulher impura, mas ele não se tornou impuro, ele tornou ela tão purificada que também salva pelo poder da virtude que estava sobre o seu corpo. Ele também tocou em leprosos, onde o leproso
cumprido lá. Então toda a lei e os mandamentos que foi dado aos filhos pelos profetas se cumpriu na pessoa de Cristo. E a única lei que devemos cumprir hoje é a lei de Cristo, é a lei e os mandamentos de Cristo. E tudo se aplica ao amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, assim como você cuida de você, então cuide do seu próximo como você cuida de você. Então faça para as pessoas aquilo que você gostaria que fizesse com você. Porque se você faz algo com alguém e você não gostaria que fizesse com você, vou te dar uma notícia: você está plantando algo que você vai colher mais tarde. Então olha o que você tem semeado, olha o que você tem plantado. Então vemos Jesus, ele aparecendo no cenário e começou a ferir a sua tradição, começou a ferir a sua cultura, começou a ferir alguns dogmas e paradigmas da religião. Porque o evangelho, como algumas pessoas pensam, não é religião, porque toda religião ela é formada dentro de um viés filosófico, e o evangelho não consiste em palavras, mas o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vocês estão aqui ainda? Vamos para cá. Então percebe que Jesus começa a fazer aquilo que para eles não era comum, não era normal. Então tentavam de várias maneiras pegar Jesus em alguma falha e diziam: olha, na lei Moisés diz, e tu o que diz? E começavam sempre a tentar colocar Jesus contra a lei. Para quê? Para encontrar uma falha, para que tivesse em um relatório para apresentar Jesus perante o sinédrio, depois perante o governador, e Jesus ser condenado. Mas todas as vezes que tentaram encontrar em Jesus uma falha, os argumentos deles eram fracos, não conseguiam permanecer. E todo aquele que era contratado para tentar pegar Jesus antes do tempo, eles acabavam se convertendo a Deus. E alguns perguntavam: por que não trouxeram a nós? Eles disseram: não deu para trazer, porque a mensagem dele é uma mensagem diferente, porque a pregação dele é diferente, porque o olhar dele é diferente. Não dá para olhar para alguém justo e ver a culpa, não dá para olhar para alguém santo e ver nele algum tipo de maldição. Então não dá. E o sinédrio então começa a formar reuniões ininterruptas para tentar pegar o homem que estava ferindo a sua pátria. Sim, ele estava ferindo a sua pátria, ele estava ferindo o seu viés cultural, ele estava ferindo os seus dogmas religiosos. Então eles começaram a planejar de alguma maneira para tentar pegar Jesus. E alguns, quando ouviam acerca de Cristo, ouviam acerca da ação de Jesus, acerca das manifestações, inclusive os que estavam no sinédrio, eles deixavam muitas das vezes o sinédrio e iam procurar Jesus para tentar conhecê-lo, para tentar palestrar com ele. E todas as vezes que alguém chegou para palestrar com Jesus, para tentar filosofar com Jesus, simplesmente eram convencidos pelo Espírito
que ele entregaria Jesus, e ele entregaria Jesus no momento em que ele recebesse alguma coisa. Ele recebe então 30 moedas. Jesus está no Getsemane, guarda essa, Jesus está no Getsemane, ele está no último momento, ele está prestes a ser entregue ou a se entregar por nós para morrer. Então Jesus está agora como um homem que feriu a sua pátria. Quando Jesus é preso direto no Getsemane, ele é levado diretamente para Anás, e ele passa pelo primeiro julgamento ilegal. Então começaram a julgar Jesus diante de Anás. Anás então passa para o sogro Caifás, e agora começa o segundo julgamento. Enquanto Jesus está sendo julgado na madrugada de forma ilegal, João é o único que escreve isso de forma bem clara. João é o único que escreve de forma minuciosa. Por quê? Porque João esteve do lado, João esteve presente, João esteve contemplando todo o tempo, tudo que Jesus estava sofrendo. Ele percebeu que durante a madrugada Jesus está preso, e como Jesus está preso, Jesus está sendo condenado. Sim, a condenação, a sentença não foi dada pelo dia, quando a multidão gritou: solta Barrabás e mate Jesus, e mate Jesus, crucifique Jesus. Não, isso já tinha sido decidido pelo Sinédrio. 75 homens que se reuniram para condenar o nosso justo, para condenar o homem que feriu a sua pátria. E quando alguém perguntava pela acusação, ele está dizendo: ele se apropriou de forma inadequada de um tipo que não compete a ele. A culpa de Jesus era dizer que ele era Deus, dizer que ele era Yahvé, dizer que ele era o mesmo Pai. Porque em João capítulo 8 nós vamos encontrar, a partir do versículo 8, uma discussão entre Jesus e alguns religiosos, e quando ele diz que ele é o que é, então eu sou o que sou, ele se refere exatamente como Deus se referiu para Moisés no meio da sarça ardente. Os irmãos conhecem a história. Então ele está dizendo que ele, o Pai, é a mesma pessoa. Então Jesus vai trazer uma palavra, e essa palavra de João capítulo 8, que é o versículo 32, essa aí deixa eles batendo cabeça. Quando Jesus diz: reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele não vai dizer: de que nós seremos libertos, ou precisamos ser livres. Nunca fomos presos, nunca servimos a ninguém, pois nós somos filhos de Abraão. Aí o Senhor diz: nem todos que são filhos de Abraão são descendentes de Abraão, pois a descendência de Abraão está registrada em Isaac. Aí o Senhor diz: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam como Abraão fez, vocês não desejariam me matar como estão fazendo agora. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Quando Jesus começa a dizer, falar
assim. É como se ele estivesse dizendo: vocês dizem que tem Deus, e assim que vocês estão seus prisioneiros, o camarada não foi nem julgado, nem condenado, vocês já aplicaram a pena sobre ele. E então a Bíblia diz que quando Pilatos olha para Jesus, ele então diz: olha, eu não vou fazer nada qualquer, porque olhando para esse homem, eu não vejo nenhuma acusação, eu não vejo nenhuma culpa, eu não vejo nada. Aí o judeu diz: mas ele feriu a nossa pátria. Aí Cláudia vai dizer para o marido: ô bem, por favor, aquele tal de Jesus, aquele tal de Messias, é aquele lá, o Nazareno. Olha, eu a noite inteira não consegui dormir, o Espírito de Deus dizendo: ele é justo, 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 ele é justo. Enquanto não querem te condenar, Deus vai levantar pessoas para profetizar, para declarar, para liberar a palavra, ou para testemunhar que Deus tem sido na tua vida, que Deus tem te usado. Tem gente que vai perder o sono, porque é o próprio Deus que vai falar quem você é. Sim, alguém vai dizer o contrário, mas o Espírito vai testificar quem você é de verdade. Então não se preocupe o que estão pensando, o que estão falando, o que estão dizendo, o que acham de você. O importante é como o céu está te enxergando. Quando as mãos a lavar, os judeus ficam torcendo. Aí alguém me pergunta: não é normal, não é comum, durante a festa da Páscoa, soltarem um preso? Então traga Barrabás. E trouxeram Barrabás e trouxeram Jesus. E perguntaram: a quem vocês querem que solte? A Jesus, que diz o Filho do Pai, que diz o Cristo, ou a Barrabás, que diz seu Filho do Pai? E o povo agora está ouvindo a pergunta, e alguns religiosos no meio começam a citar a multidão dizendo: solte a Barrabás e crucifica Jesus. É como se eu estivesse vendo um retrato. Satanás pensando que estava tirando vantagem. Porque o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Não, ele não queria. Mas ali está o retrato meu, teu retrato, o retrato de Cristo. E quando nós estamos condenados porque nós temos culpa, e devemos sofrer a penalidade máxima pelos crimes que cometemos, pelos pecados, Jesus está ali como substituto para tomar o meu e o teu lugar. A multidão enfurecida, porque foi levada a isso, gritava: crucifica Jesus. E alguém perguntava: qual foi o crime desse homem? Alguém diz: ele feriu a nossa pátria e ele já está condenado. Só que tem um negócio: é no tribunal. Que vem a absolvição. É claro que no tribunal do homem diz: crucificam, ele tem que morrer. Mas aquele que é o justo juiz, ele estava pronto para dar o veredicto, a sentença final. Aleluia. E é por isso que Paulo faz questão de dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é será, é. Diga para alguém: você é nova criatura. Diga só: as coisas velhas são passadas e esse tudo se faz novo. Diga: tem uma condenação lá para ti que está em Cristo Jesus. Aleluia. Olha a pergunta agora, depois de hoje: quem tentará a acusação contra os escolhidos, se é Deus quem os justifica?
tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da contenda, da confusão, da dissensão, da discórdia. Foi isso? Não? Qual foi o ministério que ele nos deu? Da reconciliação. Aleluia. Se você sabe que alguém está contra alguém, se for para ser alguém, seja o fiel da balança. Porque o fiel da balança revela a justiça. Então você, como fiel da balança, significa que você vai estar julgando igualmente. Pegou ou não? E quando você julga igualmente, você vai para a lei de Cristo, que é ser pacificador. Não é levar de uma e trazer para o outro, trazer para o outro, levar para o outro. Não. O teu papel é ser pacificador, é reconciliar. O papel da igreja é reconciliar o mundo com Deus. Aleluia. Então, quando ele diz para você pregar o Evangelho, ele está dizendo que você precisa dizer para o mundo que existe uma porta de escape. Você precisa dizer para o mundo que ainda há salvação. Precisa dizer para o mundo que o Cristo que morreu e ressuscitou, ele nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando os seus pecados. Jesus vai reconciliar o mundo. Ou Deus reconciliar o mundo por meio de Cristo. Só que tem uma coisa aqui: o pecado não foi imputado. Hoje, quando você vai pregar para alguém, Jesus te ama. Não é desrespeito. Quem vai responder para você: eu já sei, ou então a todos nós. Mas uma coisa que ele não sabe é que as práticas dele são pecaminosas e está condenando ele à morte eterna. Então, todo mundo precisa entender que Cristo está disposto a nos reconciliar com o Pai, mas ele vai ser enfático em dizer que nós temos pecados e que os nossos pecados nos condenam, mas que a graça nos absolve, mas que o sangue nos purifica, mas que o sangue nos redime. Alguém está aqui ainda? Então, tudo precisa ouvir, não é que Jesus ama eles, precisa ouvir que eles têm pecado e precisa abandonar a sua vida pecaminosa. Eu vejo uma coisa que tem me perturbado nesses últimos tempos. Que antigamente nós pregávamos para ganhar almas, hoje estamos pregando para manter os crentes na igreja. E Deus não me chamou para pregar para quem já ouviu a palavra, Ele me chamou para pregar para quem não ouviu ainda. E nós estamos perdendo tempo em pregar para quem já ouviu, enquanto quem nunca ouviu está morrendo. E o mundo precisa ouvir que Jesus Cristo resgata, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo regenera. Mas o mundo está escandalizado com a igreja. Com a igreja não, com alguns. Porque ainda tem remanescente. O povo está revoltado, não é com a igreja de Cristo, são com os religiosos que conseguem ver o pecado dos outros, mas não conseguem ver o pecado em si próprio. Outro dia eu disse aqui, quer descobrir se você se tornou religioso? É quando você vê o erro dos outros e não vê em você. É quando todo mundo está errado, o filho dos outros está errado, as filhas dos outros estão erradas, mas os seus em casa não estão.
está transformado. Em nenhum momento você vai ouvir na Bíblia, nem Jesus, nem os apóstolos, ninguém pregando que o Senhor aceita alguém do jeito que ela é. Ele não me aceitou do jeito que eu sou. Não. Ele me aceitou no estado que eu estava. Condenado, humilhado, no pecado. Mas quando eu recebi como meu Salvador, Ele me transformou. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação está explícita no Evangelho. Eu costumo dizer que o Evangelho não me muda, ele não me salva. Eu não fico triste por alguém sair do culto com raiva de mim por conta da mensagem que foi pregada. Quando alguém faz aquele biquinho tipo uma turma de elefantes e sai reclamando, batendo pé, eu não volto mais naquela igreja. Eu gosto disso, por quê? Porque a palavra entrou com espada de dois gumes. Eu nunca vi ninguém receber uma espada. Ai, que gostoso de delícia. Não, toma aqui, ó. Ai! Então tem que ferir, tem que cortar para ver a transformação. Jesus diz: não trate que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer. Cadê só o irmão respondeu? Eu vim trazer espada. Então eu não importa se alguém diga: nossa, que pregação, não volto mais. Eu não gosto de ouvir aquele tipo de pregação. Por quê? Porque ela confrontou o seu costume, confrontou você, confrontou a mim, mostrou onde estão os meus erros. E uma coisa que nós não gostamos é de nos expor. Enquanto nós nos expomos, dizendo que somos o bom, o melhor que somos e não somos nada, nós estamos bem. Inflamos como se fosse um balão. Oh, glória! Glória ao meu nome, exaltado seja eu. Mas quando vem o Espírito da palavra, estoura o balão, ou não? Mas ninguém gosta de se expor. Pega o microfone e vai dizer assim: ó, eu sou um pecador. Irmãos, eu começo a dizer que eu falo, que eu ando apontando em vocês não veem, mas Deus está vendo. E começa a expor seus pecados, ou seus defeitos. Eu tenho esse defeito, esse erro, eu ando assim, eu não sei muito isso, eu não sei muito aquilo. Ninguém vai falar. Ninguém vai querer se expor, o vitupério, a vergonha, ninguém. Então o Evangelho está para ele, está aí para isso, para quê? Para rasgar você no meio e revelar a tua essência. Você quer conhecer um crente de verdade, irmão? Quando ele estiver assim, ó, de joelhos, ajoelha do lado dele e começa a ver que ele está orando. Você vai ver quem ele é. Quando ele está de pé, ele parece ser grande, ser forte, ser poderoso, mas quando ele está de joelho, ele mostra quem de fato ele é. Eu costumo dizer que no momento como não mente é quando está orando. Por quê? Porque ele está falando com aquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece na tua intimidade. Alguém me ouve? Amém. Pena que eu não posso me alongar muito por conta do tempo, mas vamos lá. De sorte que somos embaixadores, olha que coisa, meu Pai, embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A palavra de Deus foi essa: diga para o meu povo que eu quero uma reconciliação com eles. Você entendeu essa? Mas eu não estou desviado não, pastor. Será que não? Essa manhã é a manhã de reconciliação. Você vai sair daqui sabendo que você é o direito que você tem como filho. E para entrar na mensagem, o verso 21, aquele que não conheceu pecado, justo,
sim, justo. Não conheceu o pecado, o fez pecado. Você entendeu? Ele não se fez pecador, ele fez pecado. Ele se tornou o próprio pecado. Entendeu não? Ah, por que ele se fez pecador? Não fazer pecador é quando você peca. Eu vou me fazer pecador para mostrar que eu também não. Ele se fez o próprio pecado. Entendeu não? Ele tirou de você a condenação e transformou ele na própria condenação e condenado. A própria maldição ele expôs sobre ele. Para que nele fosse feito justiça de Deus. Ó, feito justiça de Deus. Absolvido no tribunal. Só que nós entendemos que Jesus Cristo, ele, após a condenação, que já tinha sido na madrugada de manhã, só foi ratificado, que o governador precisava assinar, autorizar. Jesus, ele passa pela via dolorosa, ele chega no lugar da caveira, Gólgota, e ele é crucificado. Quando alguém olha para a cruz e começa a dizer, salvou tanta gente, mas não salvou a si mesmo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Jesus poderia ficar tão irado e provar para o povo que ele era quem ele era, e eu vou descer para mostrar que eu sou, não vou descer não. Porque eu vou ser temporal e que como eu fui colocado, eu vou ser tirado. Jesus foi colocado e Jesus foi retirado. E quando olhar para a cruz, para o judeu, está dizendo que ele conseguiu alcançar o clímax da ferida, ou do ferimento da pátria. Porque a Bíblia diz, maldito é todo aquele que for pendurado no Calvário, ou no madeiro. Maldito. Então ele se fez maldito, para que a bênção fosse estabelecida sobre nós. A cruz é um instrumento usado para humilhar, para torturar e para matar. Era colocado os marginais, criminosos e malfeitores. E eu li e eu disse que ele é justo. Mas olha o lugar que ele ocupou. Ele ocupou um lugar de marginais, criminosos e malfeitores. Porque como ele sempre pregou dizendo que ele veio buscar os perdidos. Ele disse que quem precisa de médico não são os sãos, mas sim os doentes. Aí você vai ouvir me criticando a igreja. Ah, porque agora todo mundo é santo, né? É mesmo? Todo mundo é santo, outra coisa. Todo mundo é justo. Por quê? Porque Cristo nos justificou. Glória a Deus. Eu não sou não, pastor, então você não entendeu o que é Calvário, não entendeu o que é Evangelho. Ah, o cara matou, roubou e fez isso, e fez aquilo, e agora ele se santo e salva para o céu. Exatamente. A diferença dele, de quem condena, é que ele aceitou a graça, ele aceitou, acreditou na morte de Cristo, e por isso ele foi regenerado, reconciliado. E quando quem critica, não conheceu isso ainda. Porque o crente salvo em Jesus não tem esse tipo de visão. Santo Espírito de Deus. O dia que ele chegou para mim e disse assim, pastor, meu pai foi assassinado. Só que tem possibilidade
dele ter se arrependido, aceitar Jesus no céu, eu falei assim, como foi isso? É porque parece que antes de ser morto ele foi torturado. Eu disse sim, o irmão em Cristo falou para mim, eu não aceito. Eu disse, o quê? Que meu pai foi para o céu? Não. Porque meu pai foi um homem terrível. Meu pai maltratava minha mãe, maltratava nós, foi um homem terrível, um homem perverso. Então eu não aceito, se ele foi para o céu, eu não aceito. Eu olhei para o irmão e disse, uau! Quer dizer que pela paciência de Deus, a salvação pode alcançar você, mas pela paciência de Deus não pode alcançar o teu pai. Você se lembra do lado da cruz? A gente usa sempre como referência, né? Ah, mas eu não falei, o que ele fez? Ele confessou, ele reconhecia Cristo sendo quem disse que era. E ele foi salvo. Mas eu não aceito ser um crente como Jesus. E não é que eles não ouviram lá, é Cristo velho. Eu não aceito. Isso significa que o Evangelho não entrou nele, não entrou em você, não entrou em mim, porque nós estamos guardando ressentimentos. E uma das ações do Espírito Santo é nos libertar desses traumas. É nos libertar dessas estigmatas da alma, dessas feridas da nossa alma. E o Senhor está dizendo, nessa reconciliação que eu tenho com você, eu preciso que você se reconcilie com seus inimigos. Lembra de Hebreus? Seguir a paz com todos, e a santificação se recolhe e virá ao Senhor. Pastor, mas me fez muito mal, eu sei. Eu sei. Mas a graça de Cristo te alcançou. E as pessoas que te perseguiram precisam entender que você é diferente deles. Porque você tem Cristo. Porque você tem o ministério da reconciliação. Depois não foi, irmão. Porque cheio de crente, cheio de mágoa na igreja, e pulando de sapatinho, revelando e profetizando, não, pelo amor de Deus. Vai pular em outro lugar. Porque o Espírito de Deus para a tua vida, para a tua vida, ele precisa gerar em você fruto. Uau, palavra, né? Não só a palavra da pregação, que eu acabei de falar. Então, se você não produz fruto, não se engane. Nós vemos que muitas pessoas dizem, olha, eu estou como eu estou, e continuam curando enfermos, expulsando demônios, pregando, profetizando, revelando. Não se confunda, achando que o dom que você tem está garantindo a tua salvação, porque dom não salva. Eu cantei, virou tudo, eu preguei, quebrou tudo. Foi mesmo. Naquele grande dia que vai ser quebrado é tu. Apartai de mim que eu não vos conheço. A cruz de Cristo foi um fato insignificante para uns, ou seja, sem significado, mas para nós foi um ato de muita relevância. Eu preciso provar para Jesus que valeu a pena ele ter morrido por mim. Não, eu não preciso provar para o irmão que eu sou pregador, que eu sou cantor, que eu sou profeta, que eu sou vaso. Não, eu preciso mostrar para o meu Cristo que valeu a pena ele ter morrido. Nós somos chamados para glorificar a Deus em nossas vidas, em nossos atitudes e comportamentos. Alguém me ouve? Olha o que Paulo escreve na igreja de Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, atirou no meio de nós e cravou na cruz. A dívida foi paga, ele pegou a cédula do pecado, da condenação e cravou na cruz. Você não deve nada para Satanás. É por isso que ele não pode ter legalidade na tua vida, na tua casa, na tua família. Diga para ele, sai daqui que eu não te devo nada, Satanás. Sai da minha casa, sai da minha vida,
Amém? Porque o diabo quer convencer você que o mal que está sobrevindo a você é por conta de isso, aquilo, outro, é uma legalidade nenhuma. Você está blindado pelo sangue. As brechas estão fechadas. Uma injustiça estava acontecendo com ele, porém ele estava fazendo justiça por nós. Foi injusto a crucificação? Foi, mas ele precisava fazer justiça com a injustiça. Entendeu não? Não é desenho. Então ele fez justiça. Ele sofrendo a injustiça, ele nos justificou. Justificação é o ato pelo qual nos tornamos justos perante Deus. Quem foi justificado? Vê que levantou a mão e diga assim: estou do lado de um justo. Eu estou aqui diante de justos. Amém? O diabo vai tentar dizer para você que você não é, mas o Senhor está dizendo que você é. Então não importa o que o vai dizer, o importante é o que o Pai disse. Amém? Aleluia! O ato pelo qual nos tornamos justos perante Deus, mediante a justiça de Cristo, que tomou para si a nossa culpa e recebeu castigo em nosso lugar. Isaías capítulo 53, versos 5 e 6. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade de nós todos. Olhando o Senhor para a terra, não viu um justo sequer. Olhando Deus para a terra hoje, ele viu um justo ali, outro aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Justificados. A cruz que colocaram Jesus, que foi uma ferida mortal para os judeus, foi o lugar da nossa redenção. Redenção. Redenção é o ato, efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. Deus trouxe essa manhã para fazer os reparos. Olha eu aqui, Jesus. Você pode falar para ele: olha eu aqui. Começa os reparos aqui. Amém? Reparo é melhoramento de algo que existe, mas está danificado. Ele vai fazer o reparo. Alguém precisa de reparos aqui? Eu estou sentindo uma graça descomunal aqui, irmão. Redenção é o ato de adquirir de novo, resgatar, de tirar do poder alheio do cativo. Jesus te resgatou, Jesus pagou a dívida, Jesus nos livrou, Jesus nos tirou do cativeiro. Redenção é livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se da pena do inferno. Outro dia uma moça dizendo, quando ela me viu no caixa do supermercado, ela olhou para a moça e disse assim: religião, ela tende a condenar as pessoas e colocar culpa nas pessoas, para que as pessoas sigam ela com medo de ir para o inferno.
ou disse que a religião usa como ferramenta colocar medo nas pessoas para que as pessoas sigam. Evangelho não é isso. Eu olhei no olhar da moça, no olho da moça, mas vi tanto demônio. Falei, não vou bater com o capeta não. Eu não sou de discutir, de querer mostrar, porque eu sei. Eu olhei para ela, aí a outra moça que estava do lado dela olhou para ela, também olhou para mim, toda sem graça, e disse, mas a igreja de crente é diferente. Eu olhei para a moça assim, fiz questão de olhar para ela e dar aquele sorriso de crente de boca, sabe? Não, foi 15 para as 3 não, 15 para as 3, fez tanto de boca. E quando a outra falou assim, é tudo a mesma coisa, a mesma coisa, um caminhão cheio de japonês. Amém? Então você não precisa abrir boca para falar nada, Deus que vai levantar pessoas, vai criar situações e vai falar com você. É hora de você se calar para Deus começar a falar. Alguém está me ouvindo? Aleluia! Mas você sincero que dá vontade daquela resposta santa. Aí Deus fala, veja só o circo pega fogo. Eles fogo aí, cadê o palhaço? Acabei com o palhaço, passar vergonha. Aí uma pessoa pergunta lá, ó, e eu não era crente não, nem parecia que era lá dentro. Mas começou a entrar na defesa, né? Falei, ô ladrão da cruz, uma cruz no lugar onde fica. Pegou não? Dois condenados. Porque eu olhei no olhar dela, vi que elas estavam perdidas. Mas tem chance para elas, pastor, tem, se elas se arrependerem, entregarem os seus filhos para Jesus. Ambas perdidas, eu olhei e vi. Aí, né, você vai entrar no lado da cruz, vai da direita à esquerda, e o da esquerda vai dizer assim, olha aí, salva nós também, desce da cruz, salva nós. E começa a lançar palavras contra Jesus, aí o outro vai dizer assim, olha, nós estamos aqui porque nós devemos. É justa a nossa condenação, mas esse aí é inocente, nada ele fez. Ah, meu Deus. Aí ele olha para Jesus e fala, lembra de mim? Aí ele fala assim, ó, lembro não. Quem é tu? Ele diz, não, lembra de mim. Vou ir para o Evangelho. Eu sei que tu é daqui, ficando lá. Amém? Glória a Deus. Jesus nos libertou da escravidão, do pecado, pagando um alto preço. E esse alto preço foi a sua própria vida. E Deus me deu 3 pontos aqui que eu vou precisar falar para vocês. Já estou na conclusão. Você precisa ser liberto do medo de sua vida não ter mais valor. Tem que parar de ter medo de pensar que ninguém te ama, que você é insignificante, pois você tem valor. E o seu valor não há dinheiro, não há minério mais caro que existir que possa pagar essa dívida, esse valor. Então o Senhor te convida nesta manhã a começar a se valorizar e não ter medo. Você tem valor, você é casa de Deus, você é morada do Altíssimo. Ah, mas eu falei, falhou, vamos consertar. Pecou, vamos voltar novamente. Caiu, levanta. O nome disso é graça. Você precisa de parar de ter medo de ser feliz. Diga para o irmão, seja feliz. Diga só, viva a sua vida como se não houvesse amanhã, mas com responsabilidade. Esse negócio de dizer que é porque eu sou filho, eu não posso, eu sou filho, eu não posso. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. É claro que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm.
Pode. Só mais essa vez que eu vou esquecer. Chegou a hora de ser feliz, irmão. Diga para essa mãe, extravasa, vai extravasa. Irmão, tem crente que chega na igreja, vai ser que tomou uma chuva antes de nada. Olha, o cara já é feio, ele não era feia. Amém. É porque não sabe pensar que é um problema, não tem problema, é problema. Está passando por aqui, não independente do que você está passando agora, glorifique. Você é salvo, vai morar no céu, se está de novo, vai passear lá nos mundos cristais, oh meu Deus, vai ver o mundo da vida, coisa maravilhosa, uma cidade do meu Deus, vai viver eternamente na presença daquele que era, no dia de dia. Então, melhor essa cara, meu filho, seja feliz, adore a Deus, glorifique a Deus. A vida nessa vida só se vive uma vez, então aproveite ela, dê o seu melhor, faça o melhor, seja bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Alguém vai olhar para você e dizer assim: olha, ela passava luta, passava prova, mas do lado dela não tinha tristeza, não tinha luta, era só alegria. Fica isso, é a glória de Deus. Deixa pelo menos o pecado de alegria. Se você não subiu no arrebatamento, foi antes. Aí eu vou chegar nesse cachorro e falar: oh meu Deus, e agora quem que vai nos alegrar? Ou para ela chegar para contagiar com a sua alegria. Agora, ela foi tarde, feliz. Aí estava muito feliz lá. Olha que o teu irmão profetiza. Ela falou assim: pegando tudo, Satanás. Porque tem crente que só o sangue não é, o diabo perde para ele. Tem crente que o capeta perde para ela. Uau! Seja feliz, irmão. Seja feliz, irmão. Viva a sua vida. Aleluia. Eu estava com alguém outro dia e alguém falou de uma situação e eu olhei e disse assim: mas quem sabe Deus vai fazer a obra? Não, quem sabe? Não, Deus pode trabalhar isso aí. Tem rebeldia, tem isso, mas Deus pode fazer uma obra. Alguém falou para mim assim: eu não sei porque você vê positividade em tudo. Você consegue sempre sair na defesa de pessoas, de situações. Eu disse: minha filha, no lugar de Jesus, o meu santo, ele faria o mesmo. Muitos pregam por inveja, por usura, por porfia, por dinheiro. O importante é que o evangelho do reino seja pregado. Alguém ouve? Amém! Aí alguém falou para mim assim: mas se fizeram tanto mal e você continua ainda. Eles fizeram mal para mim e foi eu que me lembro. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou sarado. Vou falar de novo. Eu não me lembro do mal que me causaram, ou dos males que me fizeram, porque eu sei que Jesus me sarou. Pelas suas pisaduras somos sarados, somos curados, somos libertos. Oh, glória! Estão falando mal de mim, eu vou ficar triste, enclausurado dentro do quarto de depressão. Hoje vai dar terra, ó. Alguém falou de mim, meu irmão, a casa está caindo, você está lá. Eu vou perder um tempo da minha vida para ficar com, preocupado com os despeitados estão pensando de mim, de você. Vai viver a tua vida, mas seja feliz. Varão, seja feliz. Quando alguém é feliz, irmão, ele faz as outras pessoas felizes. Quando a pessoa é doente, é ferida, ela fere os outros. Entendeu? Ela está com problema. Então viva a tua vida com alegria. Ela vai olhar para chegar e falar: não estou entendendo. Tudo está focado, eu era lá, ó. Olha lá, ó. E você está lá, ó. Isso é o segredo. É a graça de Cristo.
Pecou, filho? Foi? Não vamos para a igreja não, porque eu pequei, eu sou digno. Isso é conversa do diabo. Enquanto a porta da graça está aberta, não é para eu viver pecando. Não. Mas pecou, irmão? Se reconcilie, volte, se humilhe, reconheça. Desça na presença de Deus, porque o perdão é estabelecido, o perdão está liberado, a porta da graça está aberta. Não tenha medo de dizer, eu vou voltar, não volte. Ai que vergonha, não tenha vergonha não, seja sem vergonha. Aí eu quero olhar para você e falar assim, voltou, foi. Aqui não se vergonha. Aí eu falo, não, que ele entendeu o poder da minha graça. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. A cruz de Cristo tem um grande significado para nós, pois foi nela que Jesus Cristo foi cravado e nela jorrou o sangue que nos lavou, curou, justificou e redimiu. Pegou não? O sangue nos lavou, curou, justificou e redimiu. O apóstolo Paulo escrevendo as igrejas da Galácia disse, Gálatas 6,14, mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Se você vai se gloriar em alguma coisa, se glorie na cruz. Por que você vai se gloriar lá na cruz? Porque o mundo já está crucificado para você e você é crucificado para o mundo. Ou seja, esse mundo não te agrada mais e nem você agrada mais a esse mundo. Alguém vai olhar para você depois que você virou, o que ficou chato? Entendeu? Todo mundo não está gostando de você, é sinal que você está no caminho certo. Antes você era uma crente diferente, agora parece igreja aí, você agora não tem que saber, graças a Deus por isso. Antes você parecia uma crente, agora é crente e não parece uma velha. É melhor ir para o céu parecendo uma velha do que ir para o inferno parecendo uma pombagira. Antes você olhava para mim porque eu pequeno assim, estava andando perto só queria andar para todo. Aí alguém olhava para mim, nossa, você é cheio de velho, né? Eu digo, de velho, até para comer. Hoje eu estou passando em alguns lugares, pessoas, sabe? Hoje estou em algumas repartições, alguém olha para mim e pergunta assim, desculpa a delicadeza, onde que comprou esse terno? Nossa, esse sapato, você é gravata de compra aqui no Brasil? Não. Pegou não? Tem gente incomodada até dizendo que você veste, eu queria vestir como você se veste, mas não. Entendeu? Eu estava preocupado com o que vão falar, o que vão dizer, o que vão pensar, irmão. Esqueça o povo, vivam para Deus. Quando eu falo esquecer o povo, não é esquecer o irmão, não é esquecer, são pessoas que têm só o diabo usando para tirar a tua paz. Então, finalizando, o homem que feriu a pátria no tribunal, na hora final, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ele não fez, ele foi. Porque o que é de Deus vai para Deus, porque o que não é de Deus, fica de pé. Prepara para louvar, irmã Maria, por favor. O homem que feriu a sua pátria, ele foi absolvido no tribunal. Escute, diante do governador, o governador lavou as mãos. Eu não vejo culpa dele, está absolvido. Mas a condenação vocês fazem por conta de vocês. Diante de Deus,
Ele não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para cá, quando eu olho para você, não vejo uma pessoa, eu vejo a justiça de Deus estabelecida. Quando o diabo olha para você, ele não vê você, ele vê a justiça de Deus revelada. A justiça que me reconcilia com o Pai. Levante a mão direita para o céu, por favor, feche os olhos. Todos fechem os olhos. Diga assim comigo, Senhor. Eu creio que o Senhor veio em carne e sangue. Que o Senhor morreu, ressuscitou nesse dia. Eu creio, Senhor, que a sua graça já foi estabelecida sobre mim. E eu tenho um ministério da reconciliação. A partir de agora, a minha aliança é restaurada contigo. Um novo tempo está estabelecido para a minha vida. A partir de hoje,